E para nos contar mais sobre esse carisma franciscano, a gente agora vai conversar com o Frei Jaci, que é jesuíta e doutor em teologia. Bom dia, Frei Jaci. Bom dia. Franciscano. Eu não sou jesuíta, não, sou franciscano. Ei, tá certo. Frei Jaci, bem-vindo. Que alegria poder falar com o senhor. Frei Jaci. Sou Frei Jaci, franciscano, e resido em Divinópolis, nas Minas Gerais. Que bom, alegria estar falando com vocês, com todos aqueles que nos acompanham por esse Brasil afora. Aí, se me chamando de jesuíta, me fez lembrar quando da eleição do Papa Francisco, né? A grande dúvida que ele tinha, que eu, na época, para os meios de comunicação, por que ele teria escolhido esse nome de Francisco? Seria por causa de São Francisco Xavier ou São Francisco de Assis? E eu me lembro a época que eu diria, não, é São Francisco de Assis. E depois veio a confirmação do nome dele de Francisco de Assis, né? Com a intuição de um nosso franciscano aqui do Brasil, Dom Cláudio Umes, que disse para ele, olha, não se esqueça dos pobres. Aí o nome, seu legado, então, por causa do nome de São Francisco, ele vai escolher. E esse São Francisco, que é a marca profunda do pontificado do Papa Francisco. Essa questão da defesa da natureza, de uma ecologia integral, desse mundo de esperança, desse mundo de fé. E o que me chama muita atenção nesse momento é o Papa Francisco fazer essa Páscoa definitiva, justamente um dia depois de aparecer em público junto com o povo e fazer a sua Páscoa no final dessa passagem de esperança, essa passagem da vida que é Páscoa. Ontem eu dizia para as pessoas, e nas mensagens que a gente deixou claro, é que não existe Páscoa sem morte, não existe Páscoa sem morte. É preciso morrer para reviver. É preciso fazer o processo de viver, que não é fácil, de sentir a sua dor, de viver, as dificuldades de viver, para encontrar a vida plena em Deus. Tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista ecológico, para uma ecologia integral. E o Papa Francisco faz esse processo justamente depois desse longo percurso dele, dessa grande quaresma de dor e sofrimento, com a debilidade do corpo, até encontrar essa sua Páscoa definitiva. Eu me lembro também em 2013, quando ele foi eleito, e por incrível que pareça, eu não residi aqui, mas eu estava em Divinópolis, nós estávamos reunidos com os frades, e quando veio então a eleição do Papa Francisco, eu lembro que o jornal Estado de Minas me perguntou qual era a minha opinião, ele disse, olha, este é o homem que a igreja está precisando no momento. E eu repito essa mesma frase 12 anos depois para dizer, Francisco é e continua sendo o homem que a igreja precisou e precisa guardar na memória e no coração todo o legado da história dele, dada a importância que ele fez. Este homem fez modificações profundas na história da igreja, né? Ele chamou a igreja interna para fazer um processo de saída. Todos nós lembramos da história dele, uma igreja em saída, chamando o clero a um fim de um clericalismo e ser uma igreja em saída, a fazer uma reforma da igreja. Lembra a questão do Banco do Vaticano, quando ele foi trabalhar sobre essa questão, os temas fortes que ele foi chamando a atenção dentro do modo de viver dentro da igreja, né? As declarações sobre a questão do mundo, os homossexuais, dos gays, ele fala, eu não condeno, quem sou eu para condenar? Né? Então, chamando de volta para a igreja, acolhendo isso daí. As mulheres, a presença das mulheres no lá dentro do Vaticano, então ele vai chamar e acolher essas mulheres para trabalhar dentro. Bem que ele queria também fazer um outro processo de avanço na questão da presença mais marcante dentro da igreja, mas já deu passos significativos. Outro passo significativo dentro da igreja que o Papa Francisco vai fazer é a questão da comunhão para aqueles casais de nova união, né? Então, chamando a atenção que a comunhão não é prêmio para alguns, não é prêmio para os santinhos, mas a comunhão é aquilo que te coloca na reintegração da vida. Então, essa mudança do Papa Francisco dentro da igreja, marcado pela sua simplicidade, eu lembro direitinho, quando ele assume o papado, ele vai dizer, boa noite, romanos, então entendendo como bispo de Roma, ele não quer luxo,
Há várias histórias que saíram na época quando ele foi eleito, né, do guarda suíço que ficava na porta dele. Ele pergunta: por que você está aí? Mas é a minha função, eu tenho que estar aqui. Então, mas você não vai ficar em pé toda noite. E oferece um banco para o guarda suíço ali ficar. Não quis morar no Vaticano, a sua roupa, as suas pompas, deixou tudo isso para ser esse homem da simplicidade e da humildade. Há uma cena muito marcante daquela mulher que segura a sua mão e ele bate na mão da mulher, depois ele mesmo reconhece que ele estava errado naquele processo e pede desculpa da fragilidade dele humano. Sim, Frei Jaci, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a sua impressão enquanto franciscano, do maior legado, além, é claro, do nome que ele escolhe como marca referencial para o seu pontificado, como o senhor, enquanto frade da Ordem de São Francisco, como o senhor observa esse pontificado e qual marca esse pontificado de alguém que assume o nome de um importante santo da história da Igreja, São Francisco de Assis, num tempo em que as pessoas estão, às vezes, precisando desse chamado de atenção para o cuidado com a casa comum, porque o magistério do Papa Francisco buscou se conectar diretamente com a história do primeiro Francisco, o de Assis, e aí eu acredito que o senhor, enquanto franciscano, traz uma impressão muito própria, muito pessoal desses gestos, sintetizando o que o senhor acha mais importante da presença do Papa Francisco diante desse carisma que ele escolhe como marca de pontificado. Como eu estava dizendo no início, né, padre, a questão quando São Francisco ele ter escolhido o nome Francisco. Então, a primeira questão do compromisso com os empobrecidos, o compromisso com os pobres. E junto com isso, o grande legado dele é essa discussão sobre a ecologia. Laudato Si vai marcar profundamente o papado de Francisco. E São Francisco foi aquele homem que viveu na Idade Média, né, morreu em 1226, e ele tinha uma visão muito própria da relação com Deus a partir da natureza. São Francisco diz, naquela época de São Francisco, havia uma degradação muito grande da natureza em relação aos cortumes, aos vidros que eram jogados nos rios. Então, São Francisco vai ao Papa e canta esse desejo de viver uma integração maior com a natureza, uma ecologia integral. E o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, né, ele vai pensar essas questões, vai buscar assessorias de pessoas ligadas a ele, inclusive Leonardo Boff aqui no Brasil, que já havia pensando e estava pensando essa questão da natureza. Então, o Papa Francisco nunca descuidou da questão da ecologia para dizer: ou nós salvamos a natureza, ou morreremos todos. Ele mesmo insistiu várias vezes. Há quem diga que a questão do ozônio, a camada de ozônio sendo destruída, a questão da degradação da natureza, a questão do degelo, da desertificação, e todas essas questões não tem nada a ver, que isso tudo é balela. Ele dizia, alguns pensam assim, mas pensam equivocadamente. Ou salvamos todos a natureza, ou afundaremos todos, que a natureza dá o seu grito. Então, o Papa Francisco, no seu grande delegado da ecologia, foi aquele homem que deu voz àqueles que não podem falar como nós podemos falar, mas a natureza grita, a natureza dá o seu grito de socorro, e ela pede socorro. Então, o Papa Francisco contribuiu muito para isso, no diálogo internacionais, nas suas grandes viagens internacionais, nessa possibilidade de diálogo, tendo a natureza como princípio. Isso é fundamental. Isso é São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis também, que termina dizendo a sua vida: irmão, pouco fizemos ou nada fizemos, vamos recomeçar de novo. E aceitar a irmã morte, a morte como irmã. Não a morte das guerras, como ele mesmo chamou a atenção, a questão de Hamas e sionitas no Israel, a guerra na Ucrânia, ele sempre procurando fazer essa paz. Não essa morte, mas a morte como ele fez, é uma morte abençoada, é uma morte cheia de Deus, porque é uma Páscoa definitiva. Frei Jaci, nossa gratidão pela sua participação e colaboração aqui no nosso programa. Nós agradecemos e esperamos ter outra oportunidade para falar um pouco mais sobre esse grande legado do Papa Francisco.